Bom dia, turma, tudo bem? Professor Google na área. E eu lembro que hoje a gente combinou de corrigir os exercícios tanto de Maquiavel quanto de Sócrates, tá? Então vamos lá. Quem for falar, por favor, primeiro lê a pergunta inteira, bonitinho, tá bom? Fala qual é a resposta certa e me diz o porquê essa resposta que você colocou é a resposta certa. Tudo bem? Bora lá. Bom dia, prof. Tudo bem. Eu particularmente não achei os exercícios tão complexos, então por isso eu gostaria de apresentar o meu primeiro. Eu peguei um exercício que fala sobre o Maquiavel, mais especificamente na sua forma de pensar. Esse exercício é da Unicamp do ano de 2016 e é o seguinte: quanto seja louvável um príncipe manter a fé, aparentar virtudes e viver com integridade, não com astúcia, todos o compreendem. Contudo, observa-se, pela experiência em nossos tempos, que houve príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada, e souberam, pela astúcia, transtornar a cabeça dos homens, superando, enfim, os que foram leais. Um príncipe prudente não pode e nem deve guardar a palavra dada quando isso lhe torna prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. A partir desse excerto da obra publicada em 1513, é correto afirmar que a. O jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas da política moderna explicitadas por Maquiavel. B. A prudência, para ser vista como uma virtude, não depende dos resultados, mas de estar de acordo com os princípios da fé. C. Os princípios e não os resultados é que definem o julgamento que as pessoas fazem do governante, por isso é louvável a integridade do príncipe. D. A questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe, e por isso ele não precisa cumprir a palavra dada, desde que autorizado pela Igreja. Bom, de acordo com a filosofia maquiavélica, podemos afirmar que a resposta certa para essa questão seria a letra A. Isso porque o principal objetivo do governante é se manter no poder. Então ele vai fazer de tudo para conquistar esse objetivo. Ele vai fazer de tudo, pegar todas as artimanhas, tudo que ele puder à volta dele e deixar a favor dele. Ele vai fazer isso para conseguir se manter no poder. Seja passar por cima de pessoas, de promessas e direitos morais, independente, o objetivo dele é ficar no poder, então ele vai fazer de tudo para conquistar esse objetivo. Bom, agora é a minha vez. A questão que eu escolhi também é sobre Maquiavel, e ela foi tirada da prova de 2010 do Enem. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de que é leal, se o seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos do uso, poderá ser mais clemente do que outros, que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, sua reflexão sobre a monarquia e a função de governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na letra A. Inércia do julgamento de crimes polêmicos, letra B. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários, letra C. Compaixão contra a condenação de transgressões religiosas, letra D. Neutralidade diante da condenação dos servos, e letra E. Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. A alternativa correta dessa questão é a alternativa E, pois Maquiavel defende o princípio de que todos os príncipes devem tomar poderes tirânicos a fim de julgar o necessário. A sua frase "os fins justificam seus meios" é uma frase que justifica as ações desse governante, sejam tanto boas como cruéis. Olha, eu também não sei nada difícil. Na verdade, estava até legal de fazer. O meu exercício eu peguei do Enem de 2017 e diz assim: uma conversação de tal natureza transforma um ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibiades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem, porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo a esses jovens, muito quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida aristocrático, que se baseava na a. Contemplação da tradição mítica, b. Sustentação do método dialético, c. Relativização do saber verdadeiro, d. Valorização da argumentação retórica e e. Investigação dos fundamentos da natureza.
E eu estava logo dizendo que a resposta certa é a B, a suspensão do método dialético, porque para Sócrates, ele era um defensor da ignorância como princípio básico para o conhecimento verdadeiro. E aí vem a importância daquela frase que todo mundo conhece dele, que é só sei que nada sei, porque para ele era preferível você não saber do que você sugar saber. Sendo assim, Sócrates ele desenvolveu um método, o método dialético, que através do diálogo, as falsas certezas e os preconceitos eles eram abandonados e o interlocutor ele assumia a sua ignorância. A partir daí buscava o conhecimento verdadeiro. Agora falando sobre as outras questões, as que estão erradas, começando pela A, contemplação da tradição mítica. Ela está errada porque, assim como eu disse, o Sócrates ele buscou abandonar os mitos e as opiniões para a construção do conhecimento verdadeiro. Falando sobre a C, relativização do saber verdadeiro. Sócrates acreditava que existe um conhecimento verdadeiro e esse pode ser alcançado através da razão. Então, e ele deu diversas críticas aos sofistas por assumirem uma perspectiva da relativização do saber. Então, tá errado também. Sobre a D, valorização da argumentação retórica, os sofistas eles afirmavam que a verdade é um mero ponto de vista, e sendo baseadas no argumento mais convincente. Só que, para Sócrates, essa posição era contrária à essência do saber verdadeiro, próprio da alma humana. E indo para a última, a E, investigação dos fundamentos da natureza, o filósofo Sócrates, ele deu início ao período antropológico da filosofia grega. E as questões, nesse período, as questões de vida humana eram centros das atenções. E a busca pelos fundamentos da natureza foi deixada de lado. Então, essa também tá errada. Que isso, hein, pessoal? Mandaram bem demais. Parabéns pra todo mundo. MB pra geral. Arrasaram. E agora, pra gente poder finalizar, eu quero passar mais uma perguntinha só pra vocês, tá bom? Mas essa pode deixar que eu mesmo explico. Então vamos lá. Essa pergunta caiu no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco e ela diz o seguinte: os gregos constituíram reflexões importantes para a formação do pensamento ocidental, contribuindo para compreender o mundo e sua complexidade. Sócrates, um dos seus filósofos mais conhecidos, vamos lá, alternativa A, defendeu a existência da democracia e a organização de uma Assembleia Popular para definir o governo ateniense. Alternativa B, polemizou com os filósofos sofistas que defendiam princípios religiosos diferentes dos princípios gregos. Alternativa C, teve muitas dessas teorias incorporadas ao pensamento idealista de Platão, outro pensador grego. Alternativa D, foi contra as reformas políticas defendidas por Aristóteles, pois era favorável à existência de um governo democrático. Ou então, alternativa E, propagou a necessidade de fortalecimento militar de Atenas para evitar os ataques inimigos asiáticos. Pessoal, vamos lá. No que a gente já aprendeu, Sócrates foi o grande professor de Platão. E muitas coisas que Sócrates dizia, quem escrevia era Platão. Então, logicamente, muito do pensamento de Sócrates foi implementado também na ideologia de Platão, tá certo? Então, nessa pergunta, a gente teria que assinalar a alternativa C, teve muitas das suas teorias incorporadas ao pensamento idealista de Platão, outro pensador grego, né? Platão, que por sua vez foi o grande mestre de Aristóteles. Tá certo, pessoal? Espero que tenham aproveitado bastante a aula. Muito obrigado a todos. Valeu!